Se você leu o título do vídeo de hoje, você ficou confuso ou no mínimo curioso, não se preocupa porque você tá no lugar certo. Os oxymorons são um verdadeiro paradoxo, mas a gente vai descomplicar esse assunto pra você. Hey, gêmeos e gêmeas! Aqui é a Vi e aqui é a Gi. e nós somos as gêmeas do inglês. Teachers especialistas em descomplicar o inglês para você falar de uma vez por todas. Em português, são os oxímoros e o dicionário define eles como uma figura de linguagem onde se combinam duas palavras com sentido oposto que parecem se excluir mutuamente, mas que no contexto elas acabam criando uma nova expressão. Pois é, se você ficou confuso com essa definição longa que a gente acabou de dar, fica tranquilo porque a gente vai dar alguns exemplos de oxímoros em português antes da gente seguir em frente para os exemplos em inglês, porque daí desse jeito você vai conseguir entender melhor qual é a ideia por trás disso. Então veja se você reconhece algumas dessas expressões. Silêncio ensurdecedor. Gente, como é que o silêncio pode ser ensurdecedor, né? Única escolha. Uma escolha não implica que a gente tem que ter no mínimo duas opções, gente? Guerra pacífica. Gente, é guerra ou é paz? Morto-vivo. Doce veneno. Gente, esses são alguns exemplos. Você conseguiu entender melhor agora o que são esses oxímoros? São palavras com sentidos opostos colocadas juntas para gerar uma nova expressão. E agora vira a chavinha de volta para o inglês. Um dos exemplos mais clássicos de um oxymoron em inglês é a expressão pretty ugly. Bom, a palavra pretty quer dizer belo, bonito, e ugly quer dizer o oposto, né? Significa algo ou alguém feio. Mas quando a gente coloca essas duas palavrinhas juntas na frase, a expressão ganha um novo sentido e quer dizer muito feio. Você enxergou o paradoxo? E por que a gente tem que estudar esses oxímoros? Gente, os oxímoros têm um aspecto muito rico, cultural e filosófico por trás deles. Eles são um recurso bastante usado em poemas, em obras literárias, sátiras, por causa justamente dessa característica retórica por trás dele. Por muito tempo, os escritores têm usado esse apelo paradoxal, nas suas obras para descrever conflitos e incongruências inerentes à vida. William Shakespeare ele era muito conhecido por usar oxímoros nas suas peças, nos seus poemas. Às vezes a gente usa os oxímoros para causar um pouquinho de drama, a gente dá uma forçada no leitor ou no ouvinte para fazer ele parar e pensar, seja para parar e rir ou para parar e coçar a cabeça. E além disso, os falantes nativos eles costumam usar esse recurso com frequência nas suas conversas do dia a dia também, né? Olha, só lembra que a gente não pode interpretar esses termos com uma conotação literal, ao pé da letra. Eu sei que isso pode parecer estranho para alguém que está aprendendo inglês como um segundo idioma, mas é assim mesmo, tá? Individualmente essas palavras têm sentidos opostos, mas elas ganham um novo sentido quando colocadas juntas. E isso vai ficando mais fácil de perceber à medida que você for se tornando cada vez mais fluente em inglês. E quais são os oxímoros mais comuns do inglês? Bora então ver uma lista dos mais comuns do inglês? Talvez você já tenha até visto algum deles antes, né? Seriously funny. Seriamente engraçado. Gente, a gente usa isso pra falar de algo que é extremamente engraçado. Plastic glass. Plástico de vidro, que é um copo de plástico, na verdade. Random order. Então é uma ordem aleatória. Esquisito, né? É a maneira como alguma coisa se alinha, né? Uma ordem sem seguir um padrão específico, uma sequência. Controlled chaos. Caos controlado, que é quando algo aparenta estar fora do controle, mas alguns aspectos estão, na verdade, sim, sob controle. Bittersweet, que é o amargo doce, que é quando algo é agradável, mas traz uma dorzinha ao mesmo tempo. Justamente, muitas vezes usam no sentido de contraditório, né? Essa é uma bittersweet feeling, é um sentimento contraditório. Unbiased opinion, é uma opinião imparcial, é uma opinião que, teoricamente, não é influenciada por crenças pessoais. Open secret, que é um segredo aberto, ou seja, um suposto segredo que na verdade um monte de gente sabe. Good grief, boa aflição, boa mágoa, é uma exclamação de irritação, frustração ou surpresa. É como falar minha nossa em inglês. Good grief. Small crowd, que é uma pequena multidão, que é uma multidão de pessoas, mas que na verdade não é um super número de pessoas. Found missing, encontrado desaparecido, dito quando a gente encontra alguém que está desaparecido. Bigger half, metade maior. Gente, é a parte que aparenta ser maior quando algo foi cortado ou foi dividido no meio. Olha, gente, existem vários elementos da língua inglesa que podem causar confusão, tá bom? Mas a gente espera que depois dessa mini aulinha você tenha mais clareza sobre esses oxímoros em inglês. Fique animado, se você conseguiu entender bem essa lição de hoje, parabéns, você acaba de dar mais um grande passo na sua jornada rumo à fluência no inglês.
Mas se não entendeu também, é só você assistir de novo, enfim, o vídeo tá aí pra você assistir quantas vezes precisar. Deixa aqui nos comentários se você achou curioso conhecer essas expressões, que tem palavras, né, que teórica, por exemplo, a maior metade, bigger half. Se tá na metade, tinha que ser igual, mas enfim, coloca aqui nos comentários qual dessas expressões você mais gostou de conhecer e deixa sugestões pros próximos vídeos. Não se esquece de dar seu like também, se inscrever no canal e take care.